perdeu, acessa o YouTube da igreja, estão lá as aulas, tá bom? E nós vamos dar sequência, então, capítulo 2, fantástico, fantástico. Espero que Deus fale ao seu coração, porque toda vez que eu estou escrevendo na aula, não tem como, Deus mexe lá, a espada divide alma, espírito e penetra. Então, Apocalipse capítulo 2, nós estamos lendo, né, as cartas que Jesus pede para o João escrever. Então, lembrando que, só para você situar, se você pegasse o mapa mundi, até pedi para o Fábio hoje, né, eu colocar, mas eu acabei esquecendo de pedir, eu esqueci de colocar, ele vai vir na minha mente agora, porque nós estamos hoje há 2000 anos dessa carta ser escrita, 2000 anos depois. Aí você fala, caramba, como assim está acontecendo? E você tem que entender isso. Você precisa voltar um pouco no tempo, sem nenhuma tecnologia, só existindo aquele pedaço de terra lá em cima, o Império Romano, né, governando o mundo naquele momento, o mundo, aquele pedaço lá de cima grande também. O Império Romano acaba de ganhar do Império Grego, que já estava dominando antes. Quer dizer, toda uma história que a gente aprende na escola, que a gente decorava só as datas, lembra? Para a prova de história. E não tem jeito, nós fazemos parte de uma história. Então, o Império Romano ali, ele começa uns 40, 37 anos antes de Cristo, conquista, e ele vai até uns 450 depois de Cristo. E eles deixaram as marcas deles na história, tanto que meus alunos na semana passada fizeram prova de algarismo romano na escola. O sexto ano faz prova disso, né, que deixaram as marcas lá. Dos gregos, não. Os gregos deixaram lá para nós assim, a sabedoria, o conhecimento. Tanto que os gregos, quando eles dominam o mundo, eles pegam os livros do Antigo Testamento e fazem a tradução para o grego, que é a famosa Septuaginta, a primeira tradução para o grego. É muito lindo isso. E muitas versões, alguns livros da Bíblia que não tem, nós não temos alguns livros do Antigo Testamento que tem lá, por exemplo, nossos irmãos católicos. Por quê? Porque na primeira tradução não foi. Então, assim, nós acabamos não colocando. Mas são livros históricos que você pode ler, sem nenhum problema. Tomara que não diminua a sua fé, mas é só fundo histórico, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque se você pegasse e ler o Império Romano, o Tibério César, no início de Lucas, está lá, Lucas 3, João Batista está pregando, está tudo lá, eles estão governando ali. Depois ele vem o Calígula, Cláudio, onde teve lá uma perseguição, lá uma fome de 10 anos, está tudo no livro de Atos. Depois ele vem Nero, só tranqueira, e o Nero põe fogo em Roma, que ele queria reformar Roma, e aí põe a culpa nos cristãos, aí inicia-se uma perseguição terrível, terrível mesmo. Depois de Nero vem o Vespasiano, que continua a perseguição, vem o Tito, que os judeus se rebelam contra Roma, e ele vai lá e destrói o Império, destrói Jerusalém, a cidade começa a ter uma diáspora, judeu para todo lado, se espalha, e isso são nos livros históricos. E aí, depois dele, vem o Domiciano, que nesse período eles constroem lá as arenas, e começam a jogar os cristãos lá para os leões. É igual o filme que vocês assistem lá, é igualzinho. Nesse período aí dele, onde o João aparece, já estão mortos todos os apóstolos, historicamente falando. Isso é legal, legal, o que eu falar. Isso é interessante depois saber para você como cada um morreu, historicamente falando. O João, ele não morre ali, degolado, como foi o apóstolo Paulo, né, enforcado de cabeça para baixo, como foi o Pedro. A tradução cristã diz isso. Ele é levado para a ilha de Patmos, né, e fica lá, na velhice. Nesse momento lá, pensando na vida, pensando na igreja que ele tinha que cuidar, como é que ele ia educar os irmãos, os problemas pessoais em relação ao outro irmão, um monte de coisa. Porque cada dia tem que resolver um probleminha nosso aqui, nesse sentido. Você com você. Para você tentar entender o que está acontecendo na sua vida. A gente nunca consegue compreender. E aí Jesus vem e aparece para ele. E assim, João, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. João, a primeira imagem foi fantástica. Que Jesus assim, é tão sábio, que ele está tão preocupado ali em querer ajudar os irmãos lá na velhice, e agora eu estou preso aqui, não posso orientar, não posso capacitar, não posso compartilhar, não posso comentar minha experiência com os irmãos para aumentar a fé deles, porque eu andei com Jesus Cristo.
E aí Jesus aparece para ele, João, ó, fica tranquilo. Capítulo 1. Sabe essa imagem que você está vendo aqui? Os castiçais são as igrejas. Ah, e as estrelas da minha mão são os líderes das igrejas. Eu passeio no meio delas. Eu sei o que está acontecendo. E Jesus está vivo. Então, quando você estiver lendo comigo agora, você vai entender o seguinte, que a mensagem, né, que nós estudamos semana passada, ou quando começamos a ler as cartas, não é a história. Pode até acontecer, se você estudar o período da história, depois, né, dos romanos, pode acontecer que seja isso mesmo, mas particularmente nós estamos estudando as 7, que 7 é o número da plenitude, da perfeição, né, da totalidade, da santidade. Quando você ouve 7 espíritos, é o Espírito Santo perfeito. As 7 igrejas, ó, é a totalidade da igreja, para você, para mim. Então, é esse significado do 7. E aí, ele não tinha mais de 7, mas ele cita essas 7 aqui, ó, nessas 7 igrejas, né, dizendo o seguinte, olha, eu vou citar essa aqui, porque você vai entender que assim como está acontecendo nessa igreja, as características da cidade, ele vai usar as características da cidade para explicar o que está acontecendo, é o que ele está falando para mim e para você. Ele conhece as suas características, ele conhece os seus trejeitos, as suas necessidades, ele conhece o seu sofrimento. Quando você estiver lendo essa carta, você tem que deixar Jesus, que está dentro de você, falar com você. Porque nós lemos no capítulo 1 que ele constituiu você reino e sacerdotes. E nós estudamos isso, que ele escolheu viver em você. Esse é o reino, ele habita em você. E você agora tem acesso livre a ele, você é o sacerdote. E ele quer melhorar você e melhorar o mundo através de você. Isso é um mistério que nós temos que entender. E fala, mas eu não estou melhorando. Converso com Jesus. Mais ou menos assim, né? Nós temos que ser. Bom, e aí, as cartas é exatamente isso. A igreja em nós. Cristo disse isso. E ele tem muito trabalho comigo. Ele tem muito trabalho com você. Tem muito trabalho. Mas, vamos lá, as características e necessidades da igreja que habita em você. Bom, e hoje nós lemos a carta de Éfeso, né? Que o mistério da carta de Éfeso é, dá para olhar para Jesus? Dá para olhar para o primeiro amor? É difícil, sim ou não? É muito difícil. Por quê? Você está olhando aqui para o visível e Jesus está dentro de você. Fala assim, deixa eu olhar, deixa eu amar, deixa eu falar através de você. E você, não. E você fica sofrendo, remoendo, e não tem jeito. Está aí. Então, olhe para a cruz, né? Volte ao primeiro amor. Quer dizer, olha para Jesus, olha para Ele. Não só para Ele, mas olha para Ele. Prioridade é Ele na sua vida. E aí, vamos para a segunda carta. A segunda carta, a cidade de Esmirna. Então, qual é a segunda carta no capítulo 2? Versículo 8. Diz assim, ao anjo, obrigado, eu estou projetando aqui, obrigado, e o pessoal de marketing, posso deixar de agradecer, porque é fantástico. Minha Bíblia está aqui do ladinho, aqui, mas projetando aqui fica melhor para a gente ler na mesma versão. Mas você pega a sua versão, vai riscando, tá bom? Nesse sentido aí. Ah, e comentaram a semana passada na reunião sobre o tipo de aula. Quando eu estou montando a aula aqui, eu fico imaginando todas as suas dúvidas. E aí eu vou tentando explicar aqui. Se tiver alguma dúvida dentro desse contexto, levanta a mão e pergunta, fechou? É que aqui eu tenho que antecipar aqui as suas dúvidas e já explicando, combinado? Vamos lá então? E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e... É fantástico. Eu conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Não se preocupe. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer,
não, ou desculpa, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Carta de Esmirna, segunda carta. Esmirna, então, eu deixei esse desenho bem legal aqui, que a carta vai numa sequência, que é bem interessante depois aí. Ele dá essa volta aqui naquele período lá, na Ásia, lá em cima. Bom, peraí. Essa aqui é uma foto atual, né, lá de Esmirna, pegando na internet, bonitinha, bonita a cidade, né? Você olha assim, você olha para você lá no espelho, lá, tenta dar uma melhoradinha na lata ali, né? Demora um pouquinho mais, tal. Você fala, nossa, como eu estou bonito, hein? Mas já passou, né, muita dificuldade essa cidade. Então vamos falar da cidade. Ele vai mandar uma carta para uma igreja que está nessa cidade. Olha que lindo. E vai dar as características da cidade. E aí, porque tinha uma igreja na cidade. Mas a igreja está dentro de você. Então, é como se você fosse essa cidade agora, espiritualmente falando. Mas, vamos ver. Aí ele falou assim, essa cidade, ela foi reconstruída pelos gregos no final do 4º século antes de Cristo, quando os gregos dominavam o mundo. Passou por uma reforma lá. Ela foi reconstruída, detalhe por detalhe. Bom, os cristãos, eles eram perseguidos nessa época onde foi escrito. E mortos, jogados nas arenas dos leões, crucificados ou queimados em... Porque eles eram inimigos de Roma. Colocaram fogo em Roma. Mas era o diabo aí colocando na cabeça das pessoas, né, que os judeus eram culpados de tudo. Mas não é. E aí continua assim, só para vocês entenderem. Ela foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade Roma, que era a deusa Roma. Olha que loucura. Então tudo lá naquele momento. Porque agora não são mais os gregos, agora são Roma, cidade de Roma, cidade mais populosa, mais poderosa. Então existia uma deusa Roma. Olha que loucura. Então foi a primeira cidade lá a construir. Por isso você vai entender que ele fala que é a sinagoga de Satanás. Em 26 depois de Cristo foi escolhido como local do templo ao imperador Tibério. Que era o Tibério César na época de Jesus Cristo. Assim. Então vamos fazer um templo em homenagem ao imperador. Então estava tudo lá nessa cidade. Ah, e tinha uma biblioteca, bem curioso mesmo, de 200 mil volumes, assim, pegou vários livros lá, tudo que você possa imaginar, tudo para cá. Então, assim, sai da Grécia, vem tudo para cá. Então, ele se gravava. E o templo do deus Esculápio, a quem se atribuía a cura de doentes e a ressurreição dos mortos. Havia cura na época, mas para quem ele atribuiu a cura? Para o Esculápio. E esse desenho aí é o símbolo da medicina. É o deus Esculápio. Não é isso, Fê? Está lá, está lá. Então, está tudo ali. Então, às vezes o pessoal usa, nem sabe a origem nesse sentido. Vem de lá, desse período aí. Então, foi curado. Quem curou? O Esculápio. O esculacho aí. Foi ele que curava. Então, nesse sentido, né? Mas é um pensamento dos caras. Só para você entender como está acontecendo na hora lá. Imagina, então, os judeus cristãos, né, convertidos ao cristianismo, tentando dizer, não, quem está curando é Jesus Cristo. Deus. Então, é muito difícil nesse sentido. Então, era perseguição. Bom, e aí é o símbolo da medicina. Vamos pensar comigo. Começa assim a carta. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto é como, ele falou assim, a cidade foi destruída e foi reconstruída. Quer dizer, olha, eu sei que você passou por isso, para a cidade ali, as características da cidade, eles estão vivendo aquilo. É como se ele falasse, ó, eu sei que você parece que foi destruído, né? Mas olha, eu estou reconstruindo. Eu fui morto, eu revivi. E não tem como você não pensar em Jeremias capítulo 18, se você quiser ler, que Jeremias está ali, conversando com Deus, na casa dele. Não precisa ir para a igreja, não. Estou lá em casa. Aí Deus falou assim, levanta e desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras.
E o Jeremias, capítulo 2, fala assim, levantei-me e fui à casa do oleiro. E você está aqui, na casa do... E como o oleiro estava fazendo a obra em suas mãos, estava fazendo o vaso caiu, ele observa. Você veio aqui, na cabeça do Jeremias está assim, pô, senhor, você veio aqui para eu ver o oleiro pagar esse mico aí? Derrubar o vaso? Estava bem em casa. Olha aí, quem comanda chegando. Estava bem em casa. E aí Deus fala exatamente nisto. Nesses detalhes que você não percebe. Porque Deus, eu fico pensando o seguinte, se Jesus é o rei, você é a princesa. Porque você é a filha do rei. Você é o príncipe. E na comodidade da sua casa, Deus vai ensinar algumas coisas ali. Mas normalmente, quando você pisa o pé fora de casa, Deus quer te ensinar. É que a gente não presta atenção. E na verdade, nós queremos falar muito, né, do pouco que a gente conhece das coisas, ao invés de prestar mais atenção. O Jeremias foi isso, capítulo 18. Aí o vaso caiu, ele fala. Aí Deus, então, aí, eu não posso fazer assim na sua vida? Como o oleiro fez com o barro, reconstruir você? Aí está aqui. Então, Jesus se apresenta e fala assim, olha, eu fui o primeiro e o último. Eu estive morto, o que esteve morto e reviveu. Ou seja, olha, eu sou. Antes de você nascer, eu sou. Eu morri, eu revivi. Eu estou com você. Então, calma. Você vai entender mais para frente o mistério que está acontecendo na sua vida aí, nesse sentido, o que está acontecendo. É muito difícil. Mas por isso que ele escolheu. Se fosse fácil, ele não teria escolhido você, teria escolhido outro, nesse sentido. Mas ele está com você. Capítulo 2 lá, tá? De Apocalipse. E aí ele continua assim, ó, eu sou o Pai da eternidade. Assim, isso diz o primeiro e o último. Eu estive lá no início, vou estar no final. Porque eu estou vivo. E ele fala assim, eu conheço as tuas obras. E tribulação e pobreza. Apesar que, para mim, você é rico, ele fala. E aí mexe no bolso, né? Porque assim, a cidade era rica. Não precisava de nenhuma outra cidade, nenhuma outra ajuda, era autossuficiente. E ele vai mexer muito nisso comigo e com você, porque nós ficamos pensando nas coisas. E Jesus fala, pense em mim. E ele vai falar isso lá em Mateus. Olha aí o líder do campo, olha aí, dá uma olhada. Nem Salomão, com toda a riqueza dele, se vestiu assim. É muito lindo isso. Então, ele fala assim, eu conheço as tuas obras. E você acha que Deus não conhece as tuas obras? Sim ou não? Sabe? E quando ele fala conheço as suas obras, ele fala assim, olha, eu conheço a motivação com que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Então, nós precisamos entender que as nossas atitudes têm que ser atitudes de amor. Como ele falou na primeira carta. Faça tudo olhando para mim, olhando para a cruz, olhando para a cruz, olhando para a cruz, olhando para a cruz. Olhando para a cruz. É muito lindo isso. Então, ele fala, eu conheço as tuas obras, assim, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o amor. Está falando para aquela igreja, eu sei o amor com que você está fazendo as coisas. Apesar de você não ter tanto dinheiro para fazer isto, condições para fazer o que você quer, mas eu sei que você está fazendo. Eu sei que você queria fazer muito mais. Eu sei que você queria fazer mais. Eu conheço o teu coração. E ele fala assim, olha, eu sei que é difícil você entender também isso, que você está sendo sustentados por mim. Ele vai falar em João 5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Não é isso? Sem mim, nada podeis para mim. Olha que loucura. Sem mim,
nada você vai poder fazer para mim. Não adianta. E aí, assim, você tem que entender isso, que vocês são sustentados por mim, porque você é pobre. E Jesus tem trabalhado muito no meu coração nisso também. E entender que nós temos que ter um coração grato. O dia que você achar que tudo que você tem é pelas suas próprias competências e habilidades, você perde tudo. Você vai perder tudo. E eu provo isso biblicamente. Os reis, muitos reis, por exemplo, assim, estudando o Antigo Testamento, ele chega a chamar o rei Dário de meu servo. Lá, ele usa lá para libertar o povo do cativo, lá, 150 anos antes de ele nascer, fala assim, ó, vai nascer um lá que vai ser meu servo. Nem judeu é, mais ou menos assim. Então, é fantástico isso. Ele conhece o nosso coração, ele fala, por que isso? Porque os reis anteriores, a Síria, não sei se vocês vão lembrar dessa história, a Síria vem, ela destrói o reino do norte, e aí funda lá, mistura todo o povo lá, na cidade de Samaria com os samaritanos, e ela desce até Jerusalém. E ela cerca Jerusalém, os assírios, e começa a provocar. Ei, vocês vão aí depender desse Deus aí? Quem é que pode com o nosso rei da Síria? E aí o rei, na época lá, Isaías, Isa, o que eu faço? Aí vai pedir auxílio para Deus. Aí Deus manda um anjo e mata 185 mil soldados. Porque aquele rei não se curvou. Deus usou sim eles para ensinar o povo que não estava buscando. Mas ele não foi grato a Deus. O Nabucodonosor, que vem em seguida. Então, se você pegar o capítulo 3, o capítulo 4, ele sai em cima do palácio, está passeando no palácio e fala, tudo esse reino que eu conquistei, eu sou o máximo. Aí acontece, naquele dia, ele passa a viver como um animal. Está na sua Bíblia, no livro de Daniel, isso. Ele passa a viver como um animal, como se fosse o primeiro lobisomem, eu pensava assim, está lá. Nem bicho. Até que ele cria consciência e adora a Deus. Aí ele volta à consciência. Então, tudo o que acontece na sua vida é com a permissão de Deus. E tudo que você está tendo, o pouco que você acha que é Deus te dando. Então, converse com Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero produzir mais, eu quero te servir melhor. E olha o que Deus vai fazer na tua vida. Não é uma troca, porque Ele sabe que você precisa. Para Ele, se você tem atitudes de amor, se você faz tudo por amor, você é rico. Porque Ele pode trabalhar com você. Ele vê uma grande obra na sua vida, através da sua vida. Se você acha que não depende dele, Ele fala, tá bom, você pensa que você é rico, né? Mas, você é pobre, porque o dono do ouro e da prata quer habitar dentro de você. É muito lindo isso. Então, lembre-se, nós temos que ser sustentados por... Não tem um real. Bem-vindo ao clube. Mais ou menos assim. Só para você entender. Tá bom? Ok, aí olha só. Ele continua. E eu conheço a tua pobreza. E olha que lindo ele vai falar. Que lindo, né? É porque ele sabe tudo. Eu falo, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Mas são a sinagoga de Satanás. Lembra que eu falei atitudes de amor? Ele sabe, então, que existem dentro das igrejas naquele período, não hoje não tem isso, em nome de Jesus. 2000 anos depois, nós já lemos essa carta, já relemos as 7 cartas, e nós não cometemos esses erros. Porque nós sabemos que Jesus está vivo, que Ele passeia no meio da igreja, e que Ele não precisa da sua ajuda, entre aspas, para resolver, para efetivar o plano dele. Nós só atrasamos. Lembra quando nasceu Esaú e Jacó? Que, como ele é o Senhor onisciente de tudo, ele sabia
com as características do segundo, mesmo que seja minutos depois, segundos depois que ia nascer, ele sabia que pelas características, porque ele já conhece você desde dentro do ventre da tua mãe, já sabe das suas características. E ele sabia que o menor ia servir o maior. Mas ele revela para a mãe. Olha, dentro de você tem duas nações, né? O menor vai ser, o maior vai servir o menor. Aí durante o trajeto no livro de Gênesis, a mãe está vendo lá o filho crescer, o pai está ficando velho, cego, não enxerga mais nada, só cheira. E aí ela trama aquilo, faz com que o Jacó se vista como irmão, como Esaú, coloca lá uma pele com pele cheia de pelo. Está lá. Ela retardou o processo, mas Deus aproveitou aquele processo na Bíblia para trabalhar melhor o Jacó, que aceitou ali. Então, essas histórias bíblicas, para você entender que está ali. E por que blasfemas dos que se diz judeus? Pelos frutos vos conhecereis. E eu estou falando isso para você agora, está vendo na minha mente isso, que quando João Batista está pregando lá no deserto, ele fala, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Está lá em Lucas 3 isso. E aí vem o cara que cobrador de impostos, se arrepende, né? Ele vai revelar, o que eu faço? Cobra só o justo. Aí vem o soldado, e eu? Valoriza o seu soldo, o que você ganha. Aí vem um rico, e eu? Se alguém pedir tua capa, cara, dá para ele, meu. Você tem um monte lá, cara. Quer dizer, tem um coração misericordioso. Então, são essas atitudes de amor que você se evidencia como cristão. Não é o dar. Igual a Ananias e Safira, Atos 5. Estão doando aqui 5 mil, hein? Dá um checão aqui. Pessoal, fotografa e põe na internet. 5 mil. Hoje está assim. Tudo que a gente faz, a gente tem que tirar foto e pôr lá para as pessoas acreditarem que nós estamos fazendo. Já pensou nisso? E nós estamos nessa moda aí. Se não tirar foto e colocar, as pessoas vão pensar que não estou fazendo nada. E as pessoas são dono da igreja? Mas, deixa quieto, vamos continuar. E aí, a blasfêmia dos que se dizem cristãos e não são. Antes, dentro dele, existe uma santidade do mal, ou o sentimento do mal. Eu vou fazer para eu ficar em evidência. Porque aí as pessoas vão pensar e vão ter certeza que eu sou cristão, porque elas estão vendo eu fazer. E na verdade, dentro de você, mora Satanás. Não, como assim, Cícero? O que Jesus falou lá em Mateus para João, para o Pedro. É fantástico isso, estão todos interligados. Ele fala assim, quem dizem os homens, reuniu os 12 lá, hein? Reuniu a igreja lá, os 12 lá comitiva. Vem cá, pessoal, come aí, toma um cafezinho aí, come uma pipoca, né? À noite lá. Aí ele fala, vem cá, só entre nós aqui, o que o mundo está dizendo? O que os homens dizem que eu sou? Bom, o que dizem? Aí os caras falam assim, mestre, um diz que o senhor é Elias, é João Batista, Elias, Jeremias. Está uma confusão, e alguns falam, é um profeta qualquer. Ninguém acertou. Aí Jesus fala, tá legal, esquece lá fora, vem aqui nós, aqui nessa fogueirinha, e para vocês, quem eu sou? É esse silêncio aí. A gente não tem o tempo de retorno. Fica todo mundo pensando, igual o Chino assim, com a cabeça, mordendo a língua. E aí o Pedro, ele analisa tudo que Jesus fez ali. Inclusive que Jesus curou a sogra dele. Falou, Deus, esse cara é de Deus. Brincadeira à parte, mas está lá. Está antes ele curou. Mas ele se deixa ser inspirado pelo Espírito. Ele fala, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Jesus revela isto. Ele fala, Pedro, não foi o seu conhecimento, não foi a carne, tudo que você aprendeu, não foi. Você recebeu uma revelação de Deus e não teve medo de falar.
Deus se revelou através de você. Por isso eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificaria a minha igreja. Não é sobre o Pedro. Se fosse sobre Pedro, seria essa. Ó pessoal, essa aqui não, é sobre esta pedra. E ele fala, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, da terra. Tudo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Se for desligado aqui, vai ser desligado no céu. Pedrão, fantástico. Sim ou não? Sinagoga de Jesus Cristo. Eles começam a sair dali caminhando. Continua o texto. E dizem, ó pessoal, o Filho do Homem precisa ir para Jerusalém. E lá eu vou ser entregue, vou ser morto. Pedrão chama Jesus. Vem cá, mestre, está na sua Bíblia isso. Acabei de falar lá que o senhor é o Filho de Deus. Está falando essa aí? Não, nem vamos para lá então. Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Você tem servido de pedra de tropeço. Então, ora Deus habita em você. Quando você recebe a revelação de Deus e profetiza. E faz o bem. Ora, você é influenciado pelas necessidades que o mundo exige de você. E você quer viver conforme o mundo. Ora, você é sinagoga de Satanás. Mas ele está falando isso para a cidade, porque a cidade recebeu ali o tempo de adoração ao imperador. Então, como a cidade de Éfeso recebe o templo, nela tem a sinagoga de Satanás. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que Jesus habita dentro de nós. E nós temos que ter sentimentos de amor, olhar para Jesus, é tudo uma sequência. Ele conhece as tuas obras, ele sabe as suas necessidades, ele sabe os seus projetos. Aliás, ele está te motivando a fazer esses projetos. Então, ele fala assim. E ele fala assim, ó, não temas. Mas como assim não temas? Eu vou ter que pagar uma conta amanhã. Não temas. Eu vou ter que fazer uma prova semana que vem. Não temas, mas eu preciso resolver aquele problema. Eu não sei como resolver. Ele fala, não temas as coisas que você vai ter que padecer. Não temas. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Mas eu não quero morrer. Fica vivo então, mas ser fiel até a morte. Mas um dia essa carcaça vai embora. Essa carcaça vai. E quando você entender, olha, isso é profundo que eu vou te falar. Quando você entender que você não é um corpo que tem uma alma, mas uma alma que tem um corpo, você tem que cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. O Paulo vai falar em 1 Coríntios. Esse corpo não é seu. Tem que cuidar. Por isso tem que cuidar. Porque está emprestado para você. E aí, se você entender que você é uma alma que tem um corpo, você vai entender isso. Ser fiel até a morte. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele está falando? Ó, eu habito em vocês. Então, você vai ter a vitória, porque você vai ter já a vida eterna. E é fantástico você entender isso. Né? A vida eterna com Cristo. Jesus nos dará a vitória. Que vitória? Viver com Deus na eternidade. E isso é fantástico que ele está falando. E por que também te dá a vitória? Porque naquela época tinha os jogos. Tinha lá os Jogos Olímpicos, já naquele período o pessoal se preparava para disputar, para lá, se exercitava, fazia treino, corria 5, 3 quilômetros. Uma hora não, né? Dá para diminuir o tempo, 5 quilômetros. Então, o que vai acontecer? Você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, você vai sabendo onde você pode melhorar, onde você não pode. A água, a alimentação, cuidando do seu corpo. E espiritualmente também. O que nós estamos alimentando, nos alimentando, espiritualmente falando? O que nós estamos lendo? Em quem nós estamos acreditando? É isso aí. Então, ser fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Ah, olha, só para você saber, tá? Alguns de vocês, o diabo vai lançar na prisão. Naquela época, hoje não tem perseguição. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação lá de 10 dias ou 10 anos, você sabe se foi o período da fome, ou se foi antes. O Cláudio foi antes. É perseguição mesmo, 10 dias ou 10 anos. Era direto essa perseguição. O pessoal não desiste.
Apesar que nós temos a memória curta, né? A gente esquece das coisas rápidas, na verdade, nesse sentido de fatos históricos aí. Então, o mundo real é mau. Ó, o mundo real é mau, ponto. O mundo real é assim, ele vai olhar para o seu projeto, se ele tiver um retorno financeiro legal, ele apoia o seu projeto, porque ele vai ganhar em cima do seu projeto, nesse sentido. Então, essa é a perseguição. E quando eu falo isso, ser preso, mais para frente vai falar de morte. Porque se você não participar das ideias como o mundo participa, você fica aqui meio isolado. O mundo não abre as portas para você. E aí você é tentado a participar das ideias do mundo para participar dos projetos. Pensando que você vai passar necessidade. Quando Deus fala, ei, estou com você todos os dias. Até a consumação do século. Se Jesus está comigo, cara, as portas vão se abrir. E tudo está acontecendo com um propósito. O mundo não vai ver isto. Vai te isolar. E ligeiramente das tentações de se envolver com as coisas do mundo e desagradar a Deus, tá bom? Então, fica firme aí nesse período que você está passando de tribulação, tá bom? Fica firme aí, que Ele vai te dar a coroa da vitória no final. Você está participando de uma prova, literalmente. E a vida é terrível, né? A vida dá a prova, depois ensina a lição. É diferente de escola. Na escola você se prepara, tem a teoria, tem os exercícios, aí tem o dia da prova. A vida não. A vida, se você não prestou atenção nos detalhes, no vaso caindo, no oleiro mexendo ali, você vai chegar amanhã, tem uma situação nova na sua vida, você fala, como é que eu fiz agora? Você não prestou atenção em nada do que Deus te ensinou até agora. Aí vai lá, se bate a cabeça, tribulação, você é tentado a fazer coisas erradas, a fazer alianças com o homem. Ele fala, olha, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. E não é só para a igreja de Esmirna, é as igrejas. Todo final está isso aí. O que vencer, não receberá o dono da segunda, porque Jesus é a... Espera aí. Então, mais para frente vai ter 1000 anos, não vai ter 1000 anos, aí você vai ser arrebatado antes da tribulação, depois da tribulação. Alguns serão lançados na tribulação dos 10 dias, está ali, mas você fica firme até o final. E aí ele fala assim, como assim o dano da segunda morte? Se você pegar a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, é fantástico. O Nicodemos, que era um dos caras mais inteligentes ali, dos sacerdotes, ele vai buscar Jesus de madrugada, para ninguém ver. Vai que. E aí ele fala, mestre, Rabi, nós sabemos, hein? Ele vai comentar com alguém lá. Nós sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faria o que tu faz se não fosse de Deus. E aí, como é que eu faço para entender essas coisas? Aí Jesus fala assim, Nicodemos, vem cá, deixa eu te falar uma verdade, cara. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Abre isso, você não nasce, João capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. E é como se existisse, sabe esses desenhos agora da Marvel, não tem o multiverso? Cara, assim, é como se você está aqui, mas o reino de Deus desceu até você, através de você, no Pai Nosso. Venha a nós o teu. Se o reino de Deus vem em você, vai ser feita a vontade. Venha a nós o vosso. Veio. E seja feita a vossa. Assim como no. Se você não nascer de novo, se você não entender que Cristo está habitando em você, que você se tornou um reino de Deus,
que você tem livre acesso a sacerdote, você não entende o plano de Deus na tua vida. Nós vamos viver de prazeres momentâneos. Nós vamos viver de caras e bocas. A gente não entende que tudo Deus está trabalhando dentro de nós, se aperfeiçoando. É o reino de Deus, retirando tudo que não presta, para que o Espírito Santo de Deus reine através da sua vida. E esse é a segunda morte. É o nascer de novo. Você não vai passar no dano da segunda morte. Porque você nasceu de novo. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, o teu sangue. Pois é, podia treinar só para cantar aí, não é isso? Deixa eu passar vergonha aqui. Uma vida me. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. É a carta de Esmirna. Só para você entender isso. O nascer de novo é isso. Pode destruir o corpo agora, sua alma vai para o céu. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Mas está dizendo já. É um spoiler lá para frente. Olha, você não vai sofrer o dano da segunda morte, beleza? Por quê? Porque quando você deixar esse corpo morrer, é deixar esse corpo e já viver na presença de Deus. Porque a tribulação vai dizer o seguinte, que quando soar a trombeta, aí você já vai estar reinando com Cristo. Só que no último dia, nesse dia derradeiro que vai acontecer, esse corpo que foi cremado, que está lá, alguns morreram afogados, está no fundo do mar, um segundo, saiu na terra, de alguma maneira esse material vai se recompor para você ter um corpo glorificado igual Cristo tem. Isso nós vamos ler depois. Mas você não vai passar pelo dano da segunda morte. Porque quem passar pela segunda morte, você vai morrer, você vai ressuscitar, que é a segunda morte, entre aspas, para ser julgado. É fantástico isso. Vamos embora, vamos por um. Então aqui está falando, o que vencer é um spoiler, não receberá o dano da segunda morte. É demais isso. E eu uso até uma lógica. Pessoal, eu vou parar aqui, faltam só 8 minutos para a gente entender o seguinte. Eu uso uma lógica. Qual é a lógica? Espera aí. Eu sei que Cristo habita em mim. E Ele tem trabalhado a vida inteira para eu entender isso. E assim como você também. Né? O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Ele vai citar isso daqui a pouquinho aí. Vou te dar o maná. É o Pai Nosso. E Ele fala assim, olha, eu habito em você, então eu vou treinar você aqui na terra para você não ter surpresa no céu. Nós seremos tão íntimos aqui na terra, e quando você chegar no céu, a gente já se conhece. É o pão nosso. Né? Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dá. Ele vai viver todo dia com você. Perdoando as suas ofensas, assim como você finge perdoar aqueles que têm te ofendido. Ele não finge não, ele te perdoa. E você está nessa aí. Ele trabalhando em você sobre isso. Né? Mas esse perdão a gente vai trabalhar em outra carta. Então, olha, creia que Jesus está vivo, que Ele transformou você em um reino, que Ele habita em você, que a gente não entende muito bem isso. Não entende muito bem isso. Mas Ele está trabalhando na sua mente, na minha mente, para formar um povo aqui, para não ter surpresas. Quando nós deixarmos esse corpo, nós estamos tão acostumados a viver na presença do bem,
que a gente não vai ter surpresa no céu. Vem cá. Lembra daquele abraço que eu te dei na tribulação? Lembra daquelas situações aflitivas que você passou, eu te livrei? Tá aí, ó. Você venceu, tá bom? Então, posso só ler o início da carta ou não? Fica pouco tempo, né? Alguém quer perguntar? Porque assim, são 7 cartas. Nós lemos 2. E quando eu falo ler 2, é ler mesmo. É ler, escavar, meditar, não é ler. Porque a gente pode ler cada capítulo em 5 minutos. 5. É 1 minuto. Você lê, eu li. Tá, nós estamos lendo de verdade, estudando, tá bom? A próxima carta é Pérgamo. E não falte no próximo domingo. Não vou ler com você. Porque é uma outra carta muito rica. E você vai aprender muito. Você pode ler na sua casa, anota direitinho lá. Mas você vê que legal, eu tento esmiuçar para não ter muita dúvida. Mas se tiver, a gente só tirar, tá bom? Dentro desse contexto. Você não pode ficar perguntando de milênio, tribulação agora. Você tem que fazer as perguntas dentro da carta. Senão vai dar um nó na sua cabeça. Combinado? Então, ó, mas já deu um spoiler. O que vencer não receberá o dano da céu. Céu. Venceu? Vai para o céu. Mas assim, não, você tem que vencer agora. A tribulação aí que está passando na sua vida, essa dificuldade, é agora, cara. Você quer maior tribulação que essa? Que está passando? Você não conseguir resolver os problemas, você não conseguir ver uma solução para outras coisas, você não ter o futuro certo, quer dizer, dentro das suas mãos, dos seus pés. Nós estamos acostumados assim, bom, eu tenho que ter 1000 para eu tentar controlar esses 1000. Nós temos que ter para poder administrar. Nós não conseguimos viver sob a administração de Deus, pela fé. Porque a gente faz sempre planos para gastar mais, eu quero mais, eu quero mais. Jesus fala, ó, estou aqui, posso reinar com você? Eu não tenho dinheiro na cabeça. Mas eu estou com Deus. Deus está em mim. Jesus deu esse exemplo. E as coisas foram se ajuntando. Senhor, vem cá, eu preciso que vocês preparem para mim a Páscoa. O que eu vou fazer? Ó, você vai em tal lugar, vai ter tal cômodo. Fala que o mestre pediu a sala. Tudo já... E os discípulos vão lá, já tem um lugar certinho para a ceia. Está lá, Deus já sabe tudo que você precisa e Ele está com você, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, continue falando com vocês. Não falte na próxima aula. Jesus é a vida, e a vida é hoje, é agora. Continue com Deus, que Deus continue falando com você nessa noite, através da palavra dele, tá bom?